Para compor a banca das alunas Bruna Chiarani e Renata Formigueri, chamamos os professores Leandro Bonetti e Cristiane Weber com um trabalho intitulado Efeitos do Ziklag na espasticidade, melhora na funcionalidade e cinemática da marcha, teve orientação da professora Raquel Zacani. Bom dia, eu sou a Bruna e juntamente com a minha colega Renata, orientadas pela doutora Raquel Zacani, vamos apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso 2, intitulado Efeitos do Ziklag na espasticidade, melhora na funcionalidade e cinemática da marcha. Introduzindo o nosso artigo, trazemos que a esclerose múltipla é uma patologia de natureza inflamatória e autoimune, desmielinizante do sistema nervoso central. É de caráter progressivo, com períodos de remissão e exacerbação de sintomas neurológicos, sendo seu curso determinado pela ocorrência de surtos. Apresenta diversas manifestações clínicas, dentre as quais destacamos a espasticidade. Esta caracteriza-se pelo aumento da tensão muscular ao alongamento passivo e causa diversos prejuízos na função motora, na marcha, nas atividades de vida diária e na qualidade de vida dos pacientes. Hoje, são diversos os tratamentos propostos para o manejo da espasticidade, citando então a toxina botulínica A, o baclofeno e a fisioterapia. Porém, esses não são totalmente eficazes em um longo prazo, por isso, com essa finalidade de redução de tônus, a Alpínia zerumbê, que é uma planta amplamente distribuída no Brasil, cujos seus óleos apresentam propriedades medicinais que favorecem a redução da espasticidade, dá origem a um fitoterápico tópico chamado de Ziklag, que é composto por 0,08 ml do óleo essencial da Alpínia zerumbê. Porém, o seu uso em pacientes neuromusculares ainda é um assunto muito pouco explorado e que necessita de uma maior investigação para a comprovação da sua eficácia. Por isso, a quantificação das variáveis da marcha em laboratório torna-se fundamental, buscando a comprovação desses efeitos positivos. Então, o objetivo do presente estudo foi avaliar os efeitos imediatos e a longo prazo do Ziklag sobre as variáveis lineares e angulares da marcha e a funcionalidade em um paciente com esclerose múltipla. Entrando agora nos nossos métodos, como delineamento do estudo, este foi caracterizado como um estudo interventivo piloto de caráter comparativo e abordagem longitudinal, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Como amostra, nós tivemos um paciente do sexo masculino, com 48 anos de idade, portador de esclerose múltipla, cadastrado no Ceclin Reab. Como critérios de inclusão, o paciente deveria possuir espasticidade, que não tivesse utilizado o medicamento Ziklag antes, que estivesse apto a realizar a marcha, que realizasse aplicações de forma pré-determinada do medicamento e as mantesse de forma periódica e mediante assinatura do termo de consentimento. E o paciente seria excluído da pesquisa na ocorrência de surtos ou na impossibilidade de realizar o teste, ou se houvesse a aplicação de toxina botulínica ou intervenção cirúrgica no último ano. Como instrumentos de coleta dos nossos dados, utilizamos a escala de Oxford, que gradua a força muscular em 5 pontos, tendo a gravidade como referência. Também a escala modificada de Ashworth, para avaliação do tônus, que possui uma graduação de 0 a 4, conforme a tabela. O questionário Short-Form 36, que é utilizado para a medida da qualidade de vida, ele é composto por 11 questões e 36 itens divididos nos 8 domínios, possuindo um score de 0 a 100 em cada domínio. A escala modificada do impacto da fadiga é um instrumento de autorrelato validado no Brasil para avaliação da fadiga na esclerose múltipla e é composto por 21 questões divididas nos domínios físico, cognitivo e psicossocial. Modulação do tônus muscular espástico, utilizamos o Ziklag, que de acordo com o laboratório, sua dosagem define-se pela topografia e pela idade do paciente. Para o nosso caso, foram utilizados 4 jatos por aplicação e após as aplicações, aguardaram-se 15 minutos de repouso para a ação do medicamento. A análise da marcha foi feita através do laboratório de marcha da instituição, que é dotado de um sistema de cinemetria com 7 câmeras integradas,
que capturam os marcadores reflexivos. Estes são posicionados no corpo do paciente, de acordo com o protocolo de Laroche, e os dados cinemáticos foram coletados numa faixa de amostragem de 100 Hz. Dentre as variáveis coletadas no laboratório, então citamos as variáveis cinemáticas lineares de velocidade, cadência, apoio duplo e simples, tamanho, largura e tempo do passo, tamanho e tempo da passada e o foot-off. E dentre as angulares, citamos a flexão, extensão, abdução e adução de quadris, a flexão e extensão de joelhos e a dorsiflexão e plantiflexão de tornozelos. Também utilizamos uma tabela de controle para o número das aplicações do Ziclag, uma câmera de celular para os registros nos dias das coletas e uma tabela de controle para os dias das avaliações, registrando dados de força e tônus muscular e também os horários das aplicações e início das coletas. Como procedimento de coleta dos nossos dados, a pesquisa ocorreu em um período de 7 meses e foi dividida em 6 etapas, conforme o nosso organograma. A etapa 1 ocorreu em um momento pré-aplicação do medicamento, onde foram aplicados os questionários SF36 e MIFS, e após avaliado tônus e força muscular e, por fim, a marcha, a fim de termos os parâmetros para comparar como o paciente estava antes da aplicação. A etapa 2 ocorreu em um momento pós-aplicação imediata do medicamento, ou seja, no mesmo dia que a etapa 1, em que foi aplicado o Ziclag em flexores de joelho e plantiflexores bilateralmente, seguido por avaliação de marcha e, por fim, avaliação de tônus e força muscular. As etapas 3, 4, 5 e 6 ocorreram da mesma forma que a etapa 2, tendo intervalos de tempo pré-determinados em relação a essas etapas iniciais, sendo que na última etapa foram reaplicados os questionários SF36 e MIFS. Aqui trazemos a nossa figura 2, com o momento de avaliação de marcha, em que o posicionamento dos marcadores era feito pelo técnico do laboratório e após o paciente seguia pelo trajeto de marcha, conforme o protocolo de Laroche, e o momento de aplicação do Ziclag, que este foi fornecido pelo paciente para o protocolo de aplicação por 2 vezes na semana nesse período, nos grupos adutores de quadril, flexores de joelho e plantiflexores. Para análise dos nossos dados, utilizamos a estatística descritiva, com distribuição de frequência simples e relativa, médio e desvio padrão, para descrever as variáveis e os momentos. Entrando agora nos nossos resultados e discussão, trazemos a tabela 1 com as características funcionais gerais de tônus e força muscular, em que ressaltamos um tônus muscular em padrão flexor de membros inferiores e elevado déficit de força muscular em flexores de joelho. Chamamos atenção para a diminuição do grau de espasticidade em adutores de quadril da etapa 3 em diante e para plantiflexores isquiotibiais à direita da etapa 2 em diante. Também houve uma evolução na força muscular para adutores de quadril da etapa 4 em diante e para plantiflexores de tornozelo da etapa 2 em diante. Capelar e colaboradores trazem que força e tônus estão diretamente ligados à funcionalidade e qualidade de vida, que isso pode causar uma diminuição da flexibilidade e angulação das articulações. Também, Citerro e Fontes trazem que a espasticidade de músculos antagonistas pode causar uma limitação na força gerada pelo músculo agonista. Acredita-se na hipótese de que a diminuição da espasticidade corrobora com o melhor recrutamento muscular observado em plantiflexores e adutores de quadril, bem como também observou-se um comportamento irregular na força muscular de dorsiflexores e abdutores de quadril, fato este que pode estar relacionado à variação do tônus de seus antagonistas. Acredita-se que esses resultados tenham influenciado na marcha do paciente, pois diversos estudos trazem que, quando há espasticidade, acontecem diferenças significativas nos parâmetros de marcha. Esse é o recorte da tabela 2, que apresenta as variáveis cinemáticas lineares da marcha. Então, quanto à velocidade, cadência, tamanho e tempo do passo e passada, observa-se uma melhora ascendente ao longo de todas as etapas, tendo seu pico na etapa 5, e quando comparamos os momentos pré e pós 210 dias, observa-se uma grande evolução na marcha do paciente, trazendo-a mais próxima à normalidade. Então, estudos trazem que a presença da espasticidade associada à fraqueza muscular foram importantes fatores que alteraram a marcha da população estudada. De acordo com o Luvisot e Gamero, quanto maior o grau de espasticidade, piores foram os parâmetros da marcha, como distância percorrida, amplitude do passo e tempo da marcha. Também falam que a melhora da cadência e velocidade pode ser obtida
com a diminuição da espasticidade e o aumento da força muscular, o que também justifica a diminuição do tempo de passo e passada que foi observado no nosso estudo. Também, os autores trazem que com a diminuição na espasticidade de gastrocnêmio e sólio observada em seu estudo, houve uma melhora na cadência e na velocidade, o que vai de encontro ao que observamos em nosso estudo, onde houve uma variação na espasticidade e um aumento de força em plantiflexores, então contribuindo para a evolução das variáveis já citadas. Quanto às variáveis mais relacionadas ao equilíbrio do paciente, observa-se um padrão de diminuição para o duplo apoio e o foot-off, o que explica o aumento do tempo em apoio simples e o aumento da largura dos passos, então favorecendo o equilíbrio e a mobilidade deste paciente. Outros estudos trazem que quando há uma alteração do equilíbrio, as posturas automáticas e as ações musculares passam a estar comprometidas. De acordo com Wollner e colaboradores, o desequilíbrio pode estar sim associado a déficits proprioceptivos de controle de tronco, força e tônus muscular. Em nosso estudo, anteriormente à aplicação do Ziclag, o paciente utilizava de estratégias como o aumento do duplo apoio e o aumento da largura de passos, a fim de adequar as suas posturas, o seu equilíbrio. Fato este que foi modificado após as aplicações do Ziclag. Ainda, considerando a estabilidade das variáveis lineares entre as etapas 5 e 6, embora não esteja descrito na literatura, acreditamos numa hipótese de platô dessas variáveis, com possível redução da ação medicamentosa após um intervalo de tempo. Ainda na tabela 2, trazemos as variáveis cinemáticas angulares da marcha, em que, embora todas elas não tenham se comportado de forma contínua, o que predominou foi uma melhora em todas as angulações, com ênfase nas etapas 5 e 6, para flexão e extensão de quadril e dorsiflexão de tornozelos. Por isso, acredita-se que com a diminuição da espasticidade, o paciente passou a apresentar uma maior liberdade de movimento e maior ativação dos grupos musculares necessários na marcha. Mello traz que a falta de mobilidade dos tecidos para que sejam alcançadas as posturas e as amplitudes ideais para a marcha pode caracterizar uma deformidade funcional. Também que em lesões neurológicas centrais é muito comum que ocorram déficits na marcha, e outros autores também dizem que a diminuição da flexão do quadril e joelho durante a deambulação é um fato muito comum. A espasticidade gera uma reação ao alongamento e perda do controle seletivo, surgindo compensações, e a marcha passa a ser uma mistura de padrões normais e anormais. Então, quando a eficiência da marcha dos pacientes está comprometida, eles ficam dependentes do quanto eles têm de movimento livre para desempenhá-lo, que foi o observado no paciente do estudo. Sobre o Ziclag e sua ação na espasticidade, ele é derivado da alpínia 01B, possui os princípios ativos terpinem 4-ol e 1,8 cineol, tendo a sua ação anti-inflamatória de remodelação no tecido conjuntivo e nos fibroblastos, inibindo a histamina e modulando os canais de cálcio tipo L, tendo a sua ação antiespasmódica e de modulação do tônus. Alguns estudos vêm trazendo que a longo prazo o medicamento reverte as mudanças causadas pela espasticidade. E com a hipótese de que esse medicamento seria complementar ao tratamento da espasticidade, algumas pesquisas reforçam os nossos achados, como Maia e colaboradores, que encontrou que o medicamento melhorou o desempenho contrátil após 10 aplicações dérmicas diárias. Outro estudo que trouxe a associação do medicamento à cinesioterapia em crianças com paralisia cerebral, tendo uma melhora do desempenho funcional após 1 mês de uso. E outro estudo que também essa associação do medicamento à fisioterapia aumentou o desempenho motor. Portanto, acredita-se na hipótese de que a melhora da eficiência na contração muscular está ligada à diminuição do tônus e tensão passiva. A tabela 3 ainda demonstra os dados referentes à qualidade de vida e impacto da fadiga, onde observamos uma melhora em mais de 50% dos aspectos avaliados pelo SF36, então indicando, sim, uma melhora na qualidade de vida deste paciente. E quanto à escala modificada do impacto da fadiga, não houve uma diferença no score total, o que indicou que o paciente teve sua fadiga ausente em ambos os momentos de avaliação, uma vez que a pontuação foi inferior a 38 pontos. Então, dentre as dimensões avaliadas pelo questionário, a mais afetada foi a capacidade funcional, assim como consta na literatura ser um fato mais comum em pacientes com esclerose múltipla. Em nosso estudo, verificamos uma melhora em 5 das 8 subescalas avaliadas pelo questionário,
com destaque para a limitação por aspectos físicos, onde a pontuação foi superior em 50% no segundo momento de avaliação. Acreditamos que a diminuição da espasticidade associada a uma melhora funcional do paciente tenham sim contribuído para esses resultados positivos na qualidade de vida. E, discordando dos nossos achados a respeito da fadiga, 2 estudos trazem que a fadiga prevaleceu em 86% e 69% dos pacientes com esclerose múltipla, sendo um dos sintomas mais incapacitantes e que afetam a sua qualidade de vida. Então, como uma hipótese ao ocorrido, acredita-se que a MIFS apresentou pouca sensibilidade para o caso em questão, uma vez que ela apresenta bem menos itens quando comparada ao SF36. Então, concluindo o nosso artigo, trazemos que o Ziplag foi sim eficaz na modulação do tônus espástico na maioria dos grupos que receberam as aplicações, comprovando então seus efeitos imediatos e a longo prazo, também possibilitando ser observados através da melhora na cinemática da marcha e na qualidade de vida. O estudo apresentou algumas limitações, como o período diário de coletas, que pode ter influenciado no desempenho do indivíduo, a escassez de pesquisas em seres humanos acerca do tema, e por ser um estudo de caso, que apesar disso, acredita-se na sua extrema contribuição e relevância para o meio acadêmico e saúde pública. Mas para futuras pesquisas, sugerimos uma ampliação da amostra. Acredita-se que a grande vantagem deste fitoterápico seja a sua aplicação tópica, então pela facilidade, praticidade e com efeitos que mantenham o linear. Então, o seu uso deve ser sim considerado em associação com a fisioterapia, buscando beneficiar mais pacientes neurológicos. Então, aqui estão as nossas referências. Obrigada pela atenção de vocês e queremos deixar uma homenagem à nossa mestra, que hoje não está presente. Muito obrigada pelo convite, parabéns pela apresentação. Também obrigada à professora Raquel, que não está presente. Acho que vocês têm que colocar o nome da Antonella no trabalho de vocês, porque ela participou. Muito boa a apresentação de vocês, a postura da apresentação, a fluência dessa fala de vocês. Então, dá gosto de ver um trabalho assim, super bem delimitado, muito claro com relação aos aspectos metodológicos, nenhuma dúvida com relação a isso, justificado, contemporâneo, relevante. Então, parabéns desde já pela execução do trabalho de vocês e por essa apresentação. Eu, na verdade, tenho só algumas pequenas sugestões e uma curiosidade. A sugestão básica seria vocês usarem sempre a marca registrada, sempre colocar o Rzinho em todas as vezes que o medicamento aparece. Foi uma dúvida que eu tive lá no começo. E porque a aplicação em decúbito dorsal, sendo flexores de joelho e plantiflexores de tornozelo, ele tem dificuldade de ficar em ventral, mais prático dessa forma? Isso, prof. Para ele, a postura de decúbito dorsal acabava sendo mais fácil as aplicações. Foi tentado, sim, em decúbito dorsal, decúbito lateral, mas era a postura que ele mais se sentia confortável e não atrapalhava nas aplicações. E aí o máximo que nós conseguíamos era um semi-decúbito lateral com ele. Com um pequeno auxílio, ele conseguia girar um pouquinho para um lado para liberar um pouquinho e deixar aquela região, enquanto o medicamento fazia ação, sem estar em contato, porque senão justamente, né, seria atrás, né? Muito bem. E essa aplicação, ela é no ventro muscular? Sim, ventro muscular e espástico do grupo, pega todo o ventro. Quer dizer, o tempo que dura o jato, no caso. Sim. E após o jato, né, nós utilizávamos luvas, esse medicamento ele é espalhado sobre o ventro muscular. Tá. Tem mais perguntas? Bom dia, gurias. Parabéns pelo convite, parabéns pela apresentação, pelo trabalho, obrigado pelo convite. Bom, está muito bom o trabalho, eu consegui ler e entender tudo. Só tem 2 detalhes que eu quero chamar a atenção. Com relação às tabelas, tá? Vocês usaram Abdu, Adu, Fleck, Dorce, e então tem que ter uma legenda embaixo, explicando o que é. Então, isso é uma coisa, um pequeno detalhe.
Tá? E a outra coisa que faltou também, que eu quero que vocês me expliquem, é com relação ao paciente. Se esse paciente estava em tratamento no CEPIM? Sim, estava. E qual a frequência semanal que está fazendo tratamento? Qual eram os objetivos do tratamento? Sim, o paciente, então, ele estava em acompanhamento, inclusive na época pela Bruna, e demonstrou interesse em adquirir o medicamento para ver os efeitos. E nós, juntamente com as profs, então, planejamos essa pesquisa, e aí nós mesmas organizamos esse protocolo de aplicação do medicamento, né, que tem a nossa tabela de controle, os grupos que foram, os dias, e ele se manteve em tratamento fisioterapêutico no centro clínico, realizando a fisioterapia, enfim, motora, que ele já vinha realizando, e as aplicações que eram 2 vezes por semana. E a fisioterapia ele fazia 3 vezes por semana na época, e eu acho que continuou até o momento que depois ele passou a ser acompanhado com outros estagiários. Ok. Não, eu lembro da época das aplicações, tudo, eu acompanhei um pouco. Então, como é um estudo de caso, apesar de ser um estudo de caso, eu acho que pela novidade do assunto, eu acho que tem bastante chance de publicar. Eu já conversei um pouco com a Raquel sobre isso, com a Marília e com a Patrícia também. A gente acha que tem bastante chance, só que eu acho que essa questão do paciente por ser um só, né, tem que ser descrito um pouco melhor, tem que ser descrita essa questão do tratamento dele, porque para dar ênfase a esse paciente. Então, acho que tem que ter lá na metodologia umas 3, 4 linhas sobre o paciente, estava em tratamento, durante o período de aplicação foram utilizadas tantas sessões de fisioterapia, o foco na fisioterapia era, sei lá, exercícios para modular o corpo, alguma coisa com relação a isso. Então, isso faltou um pouquinho na metodologia. É a única coisinha que, além das tabelas, que eu gostaria de acrescentar. Tá? O demais, o trabalho está muito bom, deu para entender tudo, a discussão está boa, só elogios. Parabéns. Muito obrigada. Então, pessoal, depois das apresentações da Bruna e da Renata, concluímos nesse momento a primeira parte das apresentações. Agradeço a presença de todos e lembramos que a partir das 13h30 as atividades serão retomadas. Deixa eu